Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 37. João 7, capítulo 7, versículo 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Vamos ter mais um momento de oração? Feche os seus olhos. Pai, eu te louvo, porque Tu és o manancial de vida, e na Tua luz vemos a luz. Nós clamamos esta noite: flua dos Teus rios no nosso meio, e abre o nosso entendimento, pelo poder do Teu Espírito, e transforma as nossas vidas. É o que Te clamamos. Corrige o nosso coração, corrige a nossa fé, e faz-nos progredir para o Teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Essa é a leitura que nós, como igreja, faremos juntamente na terça-feira. Amém? E nós temos aqui, então, no capítulo 7, a festa dos tabernáculos. A família de Jesus foi para Jerusalém para essa festa, chamaram ele para ir, ele disse que não iria porque não era o tempo dele. Esta era uma festa que durava 7 dias. E aqui no versículo 37 diz então que nesse 7º dia, que é o grande dia da festa, o último dia, chamado de Rosh Hashanah, o grande Hosana. E nesse dia, Jesus chega à festa. A impressão que nós temos pelo texto é que ele não está ali publicamente, é como se ele estivesse quieto, assistindo, no meio das colunas do templo. E nesse grande dia, irmãos, era algo assim de fato fabuloso, porque vinha o sacerdote escolhido junto com uma procissão, e eles desciam do templo até o tanque de Siloé, carregando cântaros de ouro e de prata, e eles enchiam esses cântaros com a água do tanque de Siloé, que é o tanque do enviado, falando do Messias. E eles então voltavam ao templo. Nos dias anteriores da festa, eles davam apenas uma volta no altar de bronze, que ficava logo ali, no templo da época de Jesus, à entrada do templo. E dali eles derramavam essa água, e eles oravam, dizendo: Hosana, e nós já vimos aqui o que esse Hosana quer dizer, não é? Na entrada triunfal de Jesus, quer dizer, salva-nos, Senhor, agora. E eles clamavam,
exatamente o mesmo clamor do dia da entrada triunfal de Jesus: salva-nos, Senhor, e prospera-nos, salva-nos agora, livra-nos. Como quem clamando: vem, Messias, vem nos salvar, nós precisamos de Ti. E eles derramavam aquelas águas, e aquelas águas pelo altar desciam pela escadaria, e os judeus abanavam os seus ramos, gritando, o Salmo 118, 25, que é: salva-nos, Senhor, agora. No meio de todo esse ritual, o Messias está ali, assistindo tudo aquilo, com compaixão daquele povo, que estava enxergando os rituais, mas estavam com os olhos fechados para a realidade da salvação que estava ali diante deles naquele exato momento. Irmãos, a força desse versículo é como se Jesus, eu não acho uma outra palavra, é como se fosse um ato quase que de desespero. Porque ele está vendo aquele povo oprimido, sobrecarregado, fazendo os rituais, clamando. E é como se ele não aguentasse mais, então ele se levanta. E clama. Clama é uma palavra bonita para dizer gritou, falou em voz alta, para todo mundo ouvir. E ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo para aquele povo: o seu clamor, a sua oração por salvação, o seu clamor pelo Messias foi respondido. Eu estou aqui. Se você tem sede desta salvação, se você tem sede desta libertação, se você tem sede de que o Senhor de fato venha governar a sua vida e você possa experimentar das realidades celestiais, venha a mim e beba. Tira os olhos dos rituais, tira os olhos do simbolismo, tira os olhos das sombras, porque a realidade está diante de vocês agora. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, não é crer do meu modo, do seu modo, da minha tradição, é crer como diz as Escrituras. Quando eu era adolescente, eu lia esse texto e ficava procurando onde estava nas Escrituras o versículo que dizia que quem cresce nele sairia dele rios de água viva. Porque eu pensei que Jesus estava fazendo referência a algum texto. Até eu entender que não, ele não estava fazendo referência a um texto. Ele estava fazendo referência a toda a Escritura. Ele estava dizendo: a sua fé não pode ser do seu jeito. Você precisa crer em mim do jeito que a palavra de Deus diz que eu sou. Você não pode se achegar a Jesus como ele fosse simplesmente um bom exemplo. Simplesmente um grande mestre. Com certeza ele é um bom exemplo. Com certeza ele é um grande mestre.
Mas Ele não é só isso, Ele é o Salvador. E Ele é o Salvador porque Ele também é o Filho de Deus. Existem pessoas que querem se chegar a Jesus, mas com uma visão particular dele. Mas Ele diz, não. Olhe para mim, como as Escrituras dizem que eu sou. E aqui em João, por 7 vezes, ele diz, eu sou. Estamos juntos, irmãos? E aqui, irmãos, ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, eu amo tanto a palavra de Deus, porque ela não nos deixa perdidos, não é? Porque a gente lê isso, o que será isso? Vai sair um rio de dentro de mim? O que isso significa, meu Deus? Então a própria palavra se encarrega de nos explicar. Isso dizia ele acerca do Espírito, que haviam de receber, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então ele está falando sobre a liberação, o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele está dizendo, se você tem sede, venha a mim e beba. Tome uma atitude. Venha a mim e beba. E se você crer em mim, como diz as Escrituras, você vai experimentar do que é o agir do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele falava disso, comparando o Espírito com rio, amém? E é por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, que é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar sobre rio. E nós já sabemos então que essa menção tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Gênesis capítulo 2, versículo 10 a 14. Diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. E este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Amém? Então nós vamos entender como é essa ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, quando nós vamos a Jesus e colocamos a nossa fé nele, e como é que o Espírito de Deus vai trabalhar nas nossas vidas, amém? Primeiro, nós temos o rio chamado Pison. Diga aí, Pison. Pison, irmãos, tem a ver com movimento e crescimento. Eu diria que a palavra que melhor descreve Pison seria fluir. Essa é a ideia mesmo de água viva, aquilo que se move, aquilo que flui, aquilo que é espontâneo. As coisas de Deus não são fabricadas, elas são espontâneas. A palavra profetizar, por exemplo, o hebraico é uma língua engraçada, mas a raiz de profetizar tem a ver com borbulhar.
Eu acho isso interessante. É como saíssem bolinhas lá do fundo e elas, na superfície estouram com palavras proféticas. Mas o termo hebraico para falsa profecia é cozinhar. E a ideia é que borbulhar é algo que flui naturalmente. Cozinhar, não. As bolhas que saem de uma panela que está cozinhando foi fabricado pelo homem. E nisso não há a mão de Deus. A ideia é que flui porque tem origem em Deus, não foi fabricado pela mente humana, não foi fabricado pela engenhosidade humana, não foi fabricado pela força do braço humano, fluiu. Da palavra fluir, irmãos, nós temos a palavra, por exemplo, influência. O que é influência? Influência é aquele que está debaixo do fluir, sob o movimento do Espírito Santo de Deus. Daí sai a palavra fluente. E se eu ficar falando de palavra em palavra aqui, nós vamos longe, irmão. Fluente é aquele que flui. Você é fluente em alguma coisa? Irmãos, uma coisa maravilhosa do mover do Espírito. Ele nos dá fluência, maestria. É aqui aonde há esse mover, onde são liberados os dons do Espírito. Não tem nada a ver com coisas que eu estudei, não tem nada a ver com capacidades humanas, tem a ver com dons que Deus repartiu. E Ele vai te dar fluência naquilo. E você vai fluir naquilo, e você vai liberar da influência de Deus através daquilo. Aqui diz que nessa terra, aonde passa Pison, há ouro. E ouro na Bíblia está falando da natureza de Deus, especificamente da santidade de Deus, esse movimento do Espírito Santo de Deus, esse trabalhar do Espírito Santo de Deus, é um trabalhar para que você tenha os seus olhos abertos, para enxergar o valor da santidade de Deus na sua vida. Nós cantamos aqui hoje no louvor: Santo, Tu és santo, santo, santo. Talvez para alguns santo, santo, santo seja apenas uma palavra. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo: deixa eu fluir, que você vai ter uma experiência com a santidade de Deus. Isso vai deixar de ser um termo vago para você. Isso vai ser palpável. E isso vai fazer você tremer. Isso vai mudar o seu propósito, o seu objetivo de vida. Isso vai mudar o seu curso. Nessa terra também tem bidélio. Palavra bonita, né? Bidélio. Bidélio às vezes é traduzido por pérola ou por resina. Seja uma, seja outra, ambas são frutos de uma ferida, de algo que incomoda. Há quem diga de forma poética na biologia que uma pérola são as lágrimas cristalizadas de uma ostra, de algo que estava a machucando. Esse mover do Espírito, ele também move aqui no seu interior
tocando nas áreas aonde você foi ferido, aonde você foi marcado, e o trabalhar do Espírito nessas áreas vai fazer com que aonde você só tinha feridas, você vai ter agora uma experiência de valor, porque você vai experimentar do Senhor tratando com você e mudando a sua perspectiva. Sabe por quê, irmãos? Porque a bem-aventurança, e Deus nos chamou para sermos bem-aventurados, mas a bem-aventurança está em que o propósito de Deus seja cumprido nas nossas vidas, e esse propósito é que nós sejamos transformados à imagem de Cristo Jesus. Se não me falha a memória, no Salmo 90, o Salmo de Moisés, ele vai nos dizer sobre esta experiência, dizendo assim: ensina-me a contar os meus dias, de tal forma que alcance coração sábio. Ele tem sede, e ele pediu: ensina-me, Senhor. Você olha para trás na sua vida e algumas experiências parecem que não fazem sentido? Você olha para trás na sua vida, ou talvez até algo que você esteja vivendo hoje, no seu presente, e te deixa perplexo, sem entendimento. E o Senhor está dizendo: deixa o meu rio fluir aí. Deixa eu envolver, e eu vou perolar essa sua experiência. Isso que hoje é dor, vai se tornar em algo de grande valor para a sua vida. Porque o Senhor vai se revelar nisso, e o Senhor vai te transformar, e te transformar de tal forma, que você vai se tornar mais semelhante a Jesus. Não é o sofrimento que nos transforma, irmãos. Eu costumo dizer que o mesmo fogo que amolece a batata, endurece o ovo, não é verdade? Você é batata ou é ovo? O que vai fazer essa diferença é o mover do Espírito Santo de Deus em você. É essa sede: move mesmo, Senhor. Ensina-me a contar os meus dias. Apesar da nossa tradução de ser contar, a palavra ali, na verdade, é pesar. Ensina-me a pesar os meus dias, de tal forma que eu alcance o coração sábio. E essa palavra pesar vem de glória. Ele está dizendo: cada dia da nossa vida tem a sua glória. E existem dias que não tem glória nenhuma. Existem dias que, se você colocar na balança, eles não contaram para Deus. Quando Abraão morre, a palavra de Deus diz que ele morreu, e diz assim: avançado em dias. Esse avançado em dias na Bíblia não quer dizer simplesmente que ele era velho, se não me falha a memória, 175 anos. Que ele já falou a idade. Esse avançado em dias, ele está dizendo assim: os dias dele contaram para Deus. Houve glória em cada dia que ele viveu, porque ele viveu sob a influência do Espírito Santo de Deus. Seus dias têm valido diante de Deus? Suas experiências têm sido corrigidas pelo Espírito Santo de Deus? Ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir
Nós gostamos de dizer a palavra de Deus, mas não é isso que está escrito lá no versículo. Romanos 10, 17. É ouvir pela palavra de Deus. Olha, eu vi a irmã ali soletrando o pela. Ai, que lindo. E faz toda a diferença ouvir a palavra e ouvir pela palavra. Sabe por quê, irmãos? Ouvir pela está falando de discernimento. Para nós ocidentais, que somos muito visuais, talvez a linguagem melhor seria assim: ponha o óculos da palavra na sua vida. No dia que você enxergar as coisas pela lente da palavra de Deus, você terá fé. Porque nós somos muito centrados no ver, né? Mas a palavra de Deus diz, não, a visão engana. Satanás se disfarça até em anjo de luz. Mas como eu vou discernir, Senhor? Se você ouvir uma mensagem que é contrária a este evangelho, seja ele anátema. A visão pode te enganar, mas o discernimento vem pelo ouvir, e quando você ouve, você de fato pode saber se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E é isso que o Espírito Santo faz, nesse movimento do fluir. Ele pega esta palavra, e ele vivifica ela no seu coração, de tal forma que você começa a reinterpretar a história da sua própria vida, à luz da palavra de Deus. Porque antes você a via de acordo com a sua própria mente. Antes você a via de acordo com a sua tradição, com a sua cultura, com os seus objetivos, mas a palavra de Deus vai entrando pelo poder do Espírito, e vai libertando você, e vai te dando entendimento, e você começa a enxergar a você mesmo e as suas circunstâncias, de acordo com a palavra de Deus. O super-homem vira super-homem quando tira o óculos, né? Eu falo para o povo, eu descobri que eu viro super-homem é quando eu ponho o óculos, porque se eu tirar ele, minha força foi embora, eu estou perdido. É um grande poder isso aqui, irmãos. Guion, vamos falar de Guion? Diga aí, Guion. Irmãos, Guion fala de romper, força. Inclusive esse tanque de Siloé, onde eles pegavam a água, ele recebia as águas de uma fonte lá em cima, perto do palácio, do templo, chamada Fonte de Guion. E na época do rei Ezequias, lembram-se de Ezequias, que o Senaqueribe se apresentou, mandou seus generais para ele para dizer que ia destruir Jerusalém, e Senaqueribe, vendo todo esse receio de Jerusalém cair, manda cavar um túnel para guardar as águas da fonte de Guion. E é uma obra de engenharia espetacular, porque eles cavam dentro do monte do templo, e eles vão cavando até que essa fonte possa sair, e então encher o tanque de Siloé. Há uma placa, foi encontrada uma placa na arqueologia em Jerusalém, falando deste dia maravilhoso, em que eles conseguiram terminar de quebrar a rocha, e então a água jorrou com força e encheu o tanque de Siloé. Irmãos, nem tudo na nossa vida cristã é fluir. Tem coisas que ficam travadas. Você já viu áreas da sua vida que são travadas?
Já viu áreas da sua vida que parece que você não consegue romper, parece que não sai dali? Parece que você não consegue fluir em certo ponto com sua vida de oração, em sua vida de consagração, em sua vida com a palavra, na sua sede mesmo do Senhor. A luta, às vezes, com alguns padrões emocionais, alguns padrões de pensamento. Então o Senhor está dizendo, eu não sou apenas aquele que flui. Eu sou aquele que me movo com força e rompo. Aqui diz, irmãos, que esse rio ia para a terra de Cush. Cush é a Etiópia. E quando eu penso na Etiópia, eu lembro de um versículo que está lá em Jeremias, capítulo 13, versículo 23, que diz assim: porventura, pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? É um versículo falando sobre natureza. É um versículo falando sobre uma musiquinha que a gente não canta na igreja, mas tem gente que professa essa verdade. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Põe o nome que você quiser. É um versículo que nos confronta porque ele está dizendo: você acha que pode fazer o bem? Você foi ensinado a fazer o mal. É a sua natureza. É a fábula de Esopo. Conhece a fábula de Esopo? Que o escorpião foi pegar carona para atravessar o rio nas costas. Eu não sei, toda vez que eu leio a fábula, o bicho é diferente. Já vi sapo, já vi pato, já vi ganso, já vi tudo. Né? Mas a moral da história é que, né, o bichinho lá, vou pôr um ganso, que ele é bonitinho, fofinho, né? Não queria dar carona para o escorpião, disse: você é escorpião, você vai me matar. E o escorpião dizia: não, mas eu preciso chegar do outro lado. Por fim ele cedeu e o escorpião foi, chegou no meio da viagem, o escorpião ferrou a ele. E ele começa a morrer e disse: mas você disse que não ia fazer. Ele disse: desculpa, é a minha natureza. Já fez suas juras e promessas? Nunca mais farei isso, nunca mais direi aquilo, a partir de hoje eu sou assim. E logo depois você disse: desculpa, é a minha natureza. Eu não sei como mudar isso. Mas o Evangelho tem que nos levar a esse lugar de nós enxergarmos o limite da nossa natureza. Miserável o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E então ele mesmo responde: graças dou por Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós precisamos lembrar que isso está em Romanos 7. E no capítulo seguinte ele vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, habitando em nós como uma lei, que faz romper com as prisões do pecado na nossa carne. Guion,
É o Espírito Santo agindo com poder e com força para você romper com as prisões da sua carnalidade. Eu tenho sede de ser transformado. Eu tenho sede de ser mudado. Eu tenho sede que eu não tenha que ficar dizendo toda hora para os outros: desculpa, mas é a minha natureza. Desculpa, mas eu nasci assim. Eu quero conhecer o poder de Deus que nos transforma. E que faz com que as pessoas, ao conviverem comigo, não enxerguem mais o meu desculpe, mas eles enxerguem o Espírito de Deus, a vida de Deus em mim. Terceiro rio é o rio Tigre. E tigre fala de velocidade, rapidez. Não é o animal tigre, quer dizer, eu não sei se o nome foi dado por causa disso, mas o nome aqui na Bíblia desse rio significa velocidade. A ideia da ponta de uma flecha movendo rapidamente para ultrapassar aonde ela precisa ultrapassar. Atingir o alvo que precisa atingir. Ah, irmãos, sabe o que acontece? Esse rio ia para a região da Assíria. Diga aí, Assíria. Assíria, irmãos, são as regiões baixas. Sabe o que isso diz? Isso fala de humildade. Sabe o que impede que Deus possa agir com rapidez na nossa vida? É a nossa altivez, a nossa soberba. Deus resiste aos soberbos. Mas aonde o Espírito de Deus encontra um espírito de humildade, ele se move com velocidade. Ele vai como uma flecha certeira ao alvo. Tem algo que você está esperando na sua vida e está demorando? Eu creio que uma das coisas que nós precisamos fazer é clamar a Deus e perguntar: Senhor, existe alguma estrutura de altivez que tem retardado o agir do Teu Espírito nessa área da minha vida? Porque eu preciso que o Senhor haja com velocidade. Ah, irmãos, quando nós somos humildes, como diz a palavra de Deus: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo, que é manso, e o meu fardo, que é leve. Ou vice-versa, se eu não tiver trocado. Mas o jugo fala da gente estar conjugado com Jesus. Já viu, né? Aqui em Goiás, nós somos ainda um estado que tem muito contato com o campo. Então, eu creio que boa parte de vocês possa ter visto o que é 2 bois debaixo de um jugo, debaixo de uma canga. A gente põe o boi mais velho, que já está acostumado com o trabalho, prende lá no pescoço do outro, né? O mais novo que vai aprender o trabalho. E se o mais novo é altivo, ele tenta ir mais rápido, ele bate o pescoço e se machuca. É altivo, quer seguir a sua direção em vez do mais velho, tenta virar do lado, bate o pescoço e machuca.
até uma hora que ele vai aprendendo a ser manso, abrir mão dos seus direitos e a seguir. E ele para de se machucar. Como o Senhor disse a Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, né? Ficar dando coice, né? Contra a ponta da lança. Machuca muito, não é? Para de dar coice, seja manso, receba a palavra de Deus com mansidão. E ela vai operar na sua vida. Por fim, Eufrates. Diga aí, Eufrates. Eufrates fala de ser frutífero. Pison, fluir. Onde há santidade. Não falei do sardônio, né? Glória. E aonde há santidade e glória, sua vida é transformada. Existe o segundo rio, que é o rio Guion, força, romper com as travas da nossa carnalidade. Existe o terceiro rio, velocidade, que fala de nós termos uma postura humilde, para que o Senhor possa fluir e se mover rapidamente nas áreas da nossa vida. E assim você será frutífero. Você vai produzir frutos para Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vá e dê fruto, muito fruto, e que o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós fomos chamados para frutificar para Deus. No texto que nós lemos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois que ele sai de Jerusalém, ele encontra uma figueira cheia de folhas. E uma figueira cheia de folhas está anunciando que ela tem frutos. E ele procurou fruto e não achou. E diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. E no dia seguinte, quando eles passaram ali, aquela figueira estava seca. Nós fomos chamados para produzir frutos, irmãos. E tudo aquilo que não produz fruto na nossa vida, precisa morrer, para dar lugar àquilo que é frutífero para Deus. Jeremias traduz o seu chamado assim, foi chamado para arrancar e derribar, plantar e edificar. Primeiro, a gente arranca pela raiz tudo aquilo que não frutifica. Remove o entulho para que então nós possamos frutificar para Deus. Amém, irmãos? Que todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Você tem sede de quê? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que o fluir de Deus, que a força do Espírito Santo de Deus, que a velocidade e que a frutificação do Espírito possa ser uma experiência real em todas as áreas da sua vida. Vamos nos colocar em pé? Eu queria fazer uma chamada ao altar. Se você tem sede, se essa noite o Espírito de Deus falou com você, você tem esse anseio, eu quero, Senhor, experimentar desses rios na minha vida. Eu quero que o Senhor reinterprete a minha história, mude a minha visão, mude os meus propósitos.
Eu quero experimentar do poder do Teu Espírito, rompendo com a minha carnalidade, rompendo com a minha natureza e me transformando. Eu quero experimentar dos Teus dons. Eu quero experimentar do que é a Tua palavra ser vivificada dentro de mim. Eu quero experimentar do que é ver o Senhor de tal forma que eu possa de fato aprender a Tua humildade e a Tua mansidão. Venha à frente, fale com o Senhor. O Espírito Santo vai abrir os seus olhos para ver Jesus como Ele é, para ver a sua santidade, para ver a sua pureza, para ver a sua humildade, a sua mansidão, para ver a sua bondade, para ver a sua glória. E assim Ele vai te conduzir até que você entre na sua herança. Pai, em o nome de Jesus, esta noite nós nos apresentamos diante de Ti, dizendo, Senhor, que nós cremos em Ti. Tu és o Filho de Deus Salvador, e existe em nós um clamor de fato: salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, salva-nos da nossa carnalidade, salva-nos desse mundo perdido, dessa geração perversa, salva-nos da nossa natureza. Nós queremos experimentar o que é sermos transformados, dia após dia, na Tua imagem. Nós queremos experimentar do poder do Teu Espírito, nos revelando o Senhor, a Sua glória, a Sua natureza, e nos conformando à imagem de Cristo Jesus. Oh Deus, olha para as situações dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos casamentos, dos nossos filhos, daqueles que se perdem em nossa volta, do nosso trabalho, da nossa escola, e flui ali. Faz uma inundação, Senhor. Faz uma inundação da nossa reunião, no nosso culto, do fluir do Teu Espírito em cada vida aqui presente. Faz uma inundação na nossa casa, na nossa família, até que nós possamos experimentar dessas águas vivas, que curam, que saram, que transformam. Governa sobre a nossa vida. Age, Senhor, nas nossas ansiedades, nos nossos medos. Eu te clamo, leva-nos a um lugar de fé. Leva-nos a enxergar a nós mesmos, aqueles que estão ao nosso redor, as nossas circunstâncias, pela Tua palavra vivificada, Senhor. É o que nós te clamamos. Abre os nossos olhos, vivifica Tua palavra em nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.